Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje a gente fala sobre ataques pesados da Rússia contra a cidade de Kharkiv na Ucrânia, mas também sobre uma resposta ucraniana inédita que atingiu o território russo de um jeito que ninguém esperava. Vamos olhar também para os números frios da guerra, que mostram o avanço territorial de Moscou, e também para os novos recados de Medvedev, que voltou a fazer ameaças diretas contra o governo de Kiev e contra a própria capital do país. Lá no Mar Negro, a cidade portuária de Novorossiysk sentiu o impacto direto do conflito. Granéis destruídos, estado de emergência e tensão à flor da pele. Mas o vídeo não para por aí. No Congo, o grupo M23 agora tenta fazer algo que quase nenhum movimento insurgente conseguiu: governar. Só que o cenário é caótico. Bancos fechados, impostos altos, falta de dinheiro em circulação e o olhar desconfiado da comunidade internacional. No Oriente Médio, mais uma criança morre de fome em Gaza. Já são 57 vítimas confirmadas de escassez provocada pelo bloqueio. Na Ásia, em meio à guerra comercial, os Estados Unidos agora recuam e tentam reabrir o diálogo com Pequim. Mas os sinais da China ainda são meio que ambíguos. Vamos lá? Bom, gente, a Rússia lançou mais um ataque em massa com drones na noite de sexta-feira contra Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Um dos drones atingiu um prédio alto, provocando incêndios e, segundo autoridades locais, deixando 46 pessoas feridas. O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekov, disse no Telegram que os drones atingiram 12 pontos diferentes em 4 distritos centrais da cidade. Zelensky falou que os drones foram lançados contra áreas civis e que os aliados da Ucrânia estão se movendo muito devagar para fortalecer o sistema de defesa aérea. Veja só o que ele escreveu. Não havia nenhum alvo militar, nem poderia haver. A Rússia ataca casas quando os ucranianos estão em casa, colocando seus filhos para dormir. Enquanto o mundo demora para decidir, quase toda noite na Ucrânia vira um horror, com perda de vidas. A Ucrânia precisa de defesas aéreas mais fortes, decisões mais reais e mais rápidas dos nossos parceiros, que são os Estados Unidos e a Europa, todos que dizem querer a paz. O governador regional, Olesy Nerubov, afirmou que as equipes de emergência passaram a noite inteira lidando com os estragos, mesmo com o risco de novos ataques. As imagens que circulam pelas redes sociais mostram bombeiros combatendo chamas, prédios chamuscados com janelas destruídas e carros pegando fogo no meio de ruas cobertas de destroços. Autoridades da região disseram que 4 pessoas ficaram feridas em um ataque combinado com drones e artilharia em uma localidade ao leste de Nikopol, no sudeste da região de Dnipropetrovsk. Agora olha só essa, gente. Na região sul de Kherson, um morador de uma vila morreu depois que um drone caiu perto de sua casa. O problema, gente, é que o drone, quando caiu, não explodiu. Mas ele viu o drone e tentou manusear, carregar o aparelho. Aí o aparelho explodiu nas suas mãos, o matando imediatamente. Mas parece que a Rússia também não teve uma noite tranquila, não. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas defesas aéreas destruíram 10 drones ucranianos em apenas uma hora. 8 na região de Briansk, que faz fronteira com a Ucrânia, e 2 na Crimeia. Yuri Siluzar, o governador interino da região de Rostov, que fica na fronteira leste da Rússia, disse que drones ucranianos foram abatidos em 5 distritos diferentes. Fragmentos dos drones atingiram algumas casas, segundo ele, mas felizmente sem vítimas. Gente, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, que é um think tank ocidental especializado em conflitos, as forças russas avançaram bastante nos primeiros 4 meses de 2025, tá? Segundo eles, Moscou tomou o controle de 1.627 km². Segundo os dados que eles apresentaram, foram 496 km² só em janeiro, mais 303 em fevereiro, 601 em março, que foi o pico, e 217 agora em abril. O que teria chamado a atenção dos analistas foi esse salto em março, que eles atribuem à eliminação da chamada saliência ucraniana dentro do território russo de Kursk. Agora, gente, olha o que os ucranianos estão afirmando. Eles disseram que derrubaram um caça russo Su-30 usando um míssil lançado de um drone naval. Segundo a inteligência militar de Kiev, essa foi a primeira vez no mundo que um avião de combate foi abatido por esse tipo de equipamento. De acordo com o GUR, que é o Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia, quem fez a operação foi uma unidade chamada Grupo 13. O ataque aconteceu na sexta-feira, perto da cidade portuária de Novorossiysk, no Mar Negro, um ponto estratégico para os russos. Novorossiysk, gente, é uma base importante da frota russa no Mar Negro. E a Ucrânia vem há anos tentando enfraquecer essa presença ali, E como eles estão em desvantagem em número de tropas, equipamentos e poder aéreo, apostou pesado em drones, tanto no ar quanto no mar, para tentar dar uma equilibrada na balança. Com esses drones marítimos, que são bem mais baratos e mais difíceis de detectar, Kiev já causou alguns prejuízos importantes à frota russa. Em dezembro do ano passado, eles já tinham derrubado um helicóptero militar russo usando exatamente esse tipo de drone. Bom, gente, por falar em Novorossiysk, hoje, sábado, o prefeito Andrei Kravchenko declarou estado de emergência depois de um ataque de drones ucranianos que, segundo as autoridades locais, atingiu um terminal de grãos e vários prédios residenciais, deixando 5 pessoas feridas.
A Ucrânia não comentou oficialmente o caso, mas a Força Aérea Ucraniana argumentou que, durante a mesma madrugada, a Rússia atacou o território ucraniano com nada menos que 183 drones e 2 mísseis balísticos. No vídeo divulgado no canal oficial do prefeito no Telegram, dá para ver Kravchenko inspecionando os estragos em 3 prédios. O chão coberto de destroços, um carro completamente esmagado, janelas estouradas e varandas penduradas nas fachadas. Segundo o Kravchenko, uma das vítimas, uma mulher, está internada em estado grave. E, de acordo com as autoridades locais, 2 crianças também ficaram feridas. O governador da região de Krasnodar, Veniam Kondratiev, disse que os destroços dos drones também danificaram 3 unidades de armazenamento de grãos no terminal da cidade e que isso acabou provocando um incêndio, mas que felizmente ninguém ficou ferido. A Delo Group, que é a empresa proprietária do terminal atingido, disse em nota que o fogo foi apagado e que já começaram os trabalhos de limpeza no local. Bom, gente, a voz mais radical do Kremlin no campo das ameaças verbais mais uma vez se manifesta. É isso mesmo que você pensou, Dmitry Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Ele disse hoje, sábado, que ninguém pode garantir que Kiev vai sobreviver até o dia 10 de maio, caso a Ucrânia resolva atacar Moscou durante as comemorações do Dia da Vitória no dia 9, Essa é a data mais simbólica do calendário russo. Marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra. E esse ano tem um peso especial, são 80 anos da vitória. Putin já anunciou um cessar-fogo de 3 dias, de 8 a 10 de maio, e vai receber líderes internacionais, incluindo Xi Jinping, para celebrar. A resposta de Zelensky veio logo em seguida. Ele disse que toparia a trégua, mas que ela teria que durar 30 dias. E deixou claro que a Ucrânia não tem como garantir a segurança de nenhum chefe de Estado que vá a Moscou nessas datas. Segundo ele, isso é responsabilidade da Rússia. Só para lembrar, gente, não será apenas Xi que estará lá, tá? Outros chefes de Estado também, incluindo o presidente do Brasil, Lula. Vejam o que Zelensky disse. Não podemos ser responsáveis pelo que acontece no território da Federação Russa. Eles é que têm que garantir a segurança. Por isso, não vamos dar garantia nenhuma. Aí o Medvedev foi para a rede social e respondeu do jeito que ele gosta, Chamou isso de provocação verbal. E disse que ninguém pediu garantia de segurança a Kiev. E ainda completou com ameaça, Em caso de provocação real no dia da vitória, ninguém pode garantir que Kiev vá viver para ver o dia 10. Bom, eu já disse em um vídeo anterior que se eu fosse o Putin, eu não organizaria uma manifestação pública desse nível em um momento de guerra, Ah, mas Zelensky sabe que se ele atacar poderá haver uma escalada. Quem disse que uma escalada não está entre os interesses de Zelensky? Bom, diz aí o que vocês acham. Bom, meus amigos, vamos dar um pulinho no continente africano para falar sobre a situação na República Democrática do Congo com os rebeldes do M23. Esses insurgentes, que expulsaram o exército congolês e tomaram o controle de uma grande faixa do leste do país, por acaso uma das regiões mais populosas da África, agora enfrentam um desafio que, embora pareça simples, é enorme: governar. É isso mesmo. Para manter o domínio, eles precisam mostrar que conseguem impor ordem, controlar a economia local e entregar algum tipo de estabilidade, O problema é que quase todos os bancos estão fechados, falta dinheiro em circulação, as cadeias de abastecimento foram quebradas e o preço dos alimentos básicos explodiu. A população, que já está fragilizada, agora tem que lidar com novos impostos cobrados pelos próprios insurgentes, que precisam arrecadar para manter a rebelião em pé, Na cidade de Rubaia, por exemplo, o M23 apertou o cerco em torno de uma das maiores riquezas minerais da região, o coltan. Para quem não sabe, esse minério é essencial para a fabricação de smartphones e outros eletrônicos, Só ali nas minas artesanais se produz cerca de 1/6 da oferta mundial desse metal. Agora o M23 cobra um imposto de 15% sobre o valor produzido. E não para por aí. Comerciantes pequenos, como quem vende banana ou carvão, têm que pagar até 20% do que faturam para conseguir trabalhar. Aí é claro, gente, os consumidores acabam sumindo, a renda evapora e o clima de medo se espalha. Como contou uma vendedora de tecido no mercado de Gama, os clientes não vêm mais, está muito difícil conseguir o dinheiro para pagar esse imposto. Jornalistas que estiveram em Goma, Bukavu e Rubaia, todas sob o controle do M23, e conversaram com dezenas de pessoas, comerciantes, moradores, autoridades locais, disseram que todos relataram a mesma coisa: o caos. Já são mais de 4 milhões de deslocados, dezenas de grupos armados na região e exércitos de países vizinhos envolvidos. De dia, as ruas ainda têm algum movimento, motos, gente indo e vindo, Mas à noite o medo acaba tomando conta, porque só circulam patrulhas rebeldes, milicianos do governo e civis armados que rondam os bairros. Como já comentamos em vídeos anteriores, segundo a ONU, o M23 tem apoio direto do governo de Ruanda, Mas o governo de Ruanda não assume, ele nega isso tudo. Ruanda diz que só está lá se defendendo. Os argumentos deles é que há grupos rivais de maioria Hutu atuando no leste do Congo e que eles representam uma ameaça.
E esse é o ponto. Ruanda é governado por Tutsis, né? E o M23 também é dominado por Tutsis. Então, acaba havendo uma ligação étnica e política que justificaria esse suposto apoio. Mas vamos voltar ao desafio interno do M23, né? Só com armas não se governa por muito tempo. A analista Zainab Hussein, da consultoria sul-africana Pangaea Risk, disse que se o M23 não conseguir restabelecer serviços essenciais e fazer a economia girar, vai perder o apoio da população e enfraquecer seu próprio domínio. O grupo já nomeou governadores nas províncias de Kivu do Norte e do Sul e está treinando milhares de novos administradores para assumirem o controle da máquina pública. Só que sem dinheiro, gente, nada anda, né? E os bancos continuam fechados porque o governo central em Kinshasa mandou trancar tudo. Segundo o vice-premier da economia do Congo, Daniel Samba, reabrir os bancos seria legitimar a ocupação rebelde. Mesmo assim, o M23 anunciou a reabertura de agências da Cadeco, que é o Banco Estatal de Poupança. Abram contas, retomem suas atividades, voltem a sonhar, esse banco é de vocês, dizia o comunicado, né? Mas na prática, esses bancos estão desconectados do sistema financeiro nacional, não conseguem nem emitir novos saques. Um comerciante de Goma disse que, para conseguir dinheiro, ele manda um funcionário numa viagem de 1.000 quilômetros via Uganda até a cidade de Butembo, onde ainda tem banco funcionando. Só para localizar vocês, essa viagem dura 1 semana. E aí a gente volta para aquele ponto que eu comentei antes, né? As pessoas estão pagando impostos ao M23, mas não conseguem movimentar suas contas. Segundo o próprio governo congolês, a Cadeco já estava tecnicamente quebrada antes da invasão rebelde e não garante o valor total dos depósitos. O político Cornélio Nangaa, que lidera a Aliança do Rio Congo, uma coalizão que inclui o M23, acha diferente. Ele diz que a Cadeco é só um passo até a criação de novos bancos regulados pelo próprio M23. Já o coronel Joseph Bahati Muzanga, nomeado governador rebelde de Kivu do Norte, disse que as primeiras licenças bancárias sairiam ainda em abril, mas até agora ninguém confirmou se isso aconteceu. E aí entra um outro problema. Mesmo que esses bancos existam, nenhum banco internacional vai topar operar com eles, né? Com medo de sanções. Como disse um especialista, nenhum banco vai aparecer e montar agências para o M23. Enquanto isso, o grupo começa a emitir suas próprias cobranças e boletos. Jornalistas tiveram acesso a um documento de 562 páginas com a tabela de impostos que as pessoas e empresas vão ter que pagar sob o controle do M23. Agora, olha só o dilema. Quem paga pode estar violando sanções internacionais e quem não paga pode ter o negócio fechado ou coisa pior, né? Um importador local disse que está tendo que pagar impostos tanto para o governo central por trazer produtos ao Congo, quanto para o M23 para manter o comércio funcionando localmente. Ele disse que quando eles batem a porta, eles não podem simplesmente mandar eles ir embora, tem que acabar cooperando. E os pequenos vendedores também estão sendo atingidos, né? Quem vende tecido, carvão ou alimentos paga imposto diário para poder vender nos mercados. Segundo relatos, esse imposto dobrou, chegando a 500 francos congoleses, algo como 17 centavos de dólar por dia. Um comerciante disse que só os impostos para levar carvão da ilha de Iduage até Goma já somam 25% do valor do produto. Uma vendedora de óleo de palma contou que quem não paga pode até levar uma surra. E esse novo pacote de tributos já ganhou o apelido Imposto Nangaa, em referência ao chefe da Aliança Rebelde. O país, gente, tem um passado colonial bem brabo, né? E décadas de conflitos, mas é riquíssimo em recursos naturais. Além do coltan, tem petróleo, cobre, ouro, diamante, estanho e cobalto. E é por isso que a luta pelo controle é tão intensa. Mesmo com ordens do governo central para parar a exportação de minérios vindos de áreas ocupadas, a mineração continua a todo vapor. Segundo as Nações Unidas, o M23 está arrecadando cerca de 800 mil dólares por mês só com os impostos sobre o coltan. O grupo não confirmou o valor, mas também não negou, né? Agora, um especialista do governo disse que a mina de Rubaia gera entre 2,5 e 3 milhões de dólares por mês, ou seja, a conta acaba batendo, né? 15% disso dá entre 375 e 450 mil dólares de arrecadação. E não é só coltan. Em Kivu do Sul, por exemplo, comerciantes disseram que o M23 cobra 250 dólares por licença para operar e 5 dólares por quilo de casterita, um minério de estanho. O coronel Bahati também disse que há doações voluntárias de combatentes da aliança que variam de 5 a 1.000 dólares. Apesar de toda essa estrutura, gente, os avanços militares do M23 deram uma estagnada nas últimas semanas. E agora os olhos da comunidade internacional estão voltados para uma tentativa de mediação liderada por Catar e Estados Unidos. No dia 1º de maio, o conselheiro de Trump para assuntos africanos, Massad Boulos, disse que o objetivo é que o Congo e Ruanda assinem um acordo de paz em 2 meses. Se isso acontecer, Washington pode liberar bilhões de dólares em investimentos do Ocidente. Mas até lá, o M23 está tendo que lidar com a realidade dura de administrar um território inteiro. E como disse um especialista, não dá para governar sem dinheiro.
Bom, gente, por falar em dinheiro, a tensão comercial entre China e Estados Unidos continua rendendo novos capítulos, né? Depois que Trump afirmou que as negociações já estavam em curso, Pequim resolveu botar os pingos nos is. Segundo o Ministério do Comércio da China, os americanos sim têm mandado sinais por vários canais dizendo que querem conversar. Mas os chineses ainda estão avaliando. O mais curioso é que, enquanto isso acontece, figuras importantes na China, como o blogueiro nacionalista Ren Yi, conhecido como Sherman Habich, disseram que os Estados Unidos estão sendo insistentes nos bastidores tentando retomar o diálogo econômico. Só que, publicamente, a China desmentiu que as conversas estejam formalmente em andamento. O Ministério das Relações Exteriores chinês, inclusive, acusou Washington de estar tentando manipular a verdade com falsas informações. E tem mais, Pequim fez questão de dizer que qualquer negociação precisa vir com sinceridade e não com chantagem ou intimidação. O que quer dizer que o pequeno recuo de Trump ainda não é suficiente para gerar confiança entre as partes. Bom, gente, enquanto essas grandes potências jogam xadrez, a crise humanitária em Gaza segue num sinal insuportável. Uma bebê chamada Janan Shaleh Al-Saqaf morreu por desnutrição e desidratação no hospital Hantizi, em Gaza. Segundo autoridades locais, já são pelo menos 57 mortes por fome desde que Israel intensificou o bloqueio. O apelo das autoridades palestinas é direto: pressionar a comunidade internacional para que a fronteira volte a ser aberta e a ajuda humanitária possa entrar. Agora fica a dúvida, né? Quanto tempo mais o mundo vai assistir isso de braços cruzados, hein? E por incrível que possa parecer, eu já vi gente colocando a culpa nas vítimas que estão passando fome e chorando por um prato de comida. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre essa guerra de tarifas entre China e Estados Unidos e principalmente sobre essa situação em Gaza. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.